Boa noite, terça-feira, 4 de outubro. Hoje o Nesp Notícias conversa com o novo presidente do DAI, Célio Busseroni, sobre a situação da autarquia que vai ser alvo de uma comissão especial de inquérito na Câmara. Vereadores aprovam a abertura de SEI para investigar por que o DAI não cobra grandes devedores de água. Biblioteca Central é reinaugurada com novo visual e acessibilidade. Lembra da Dona Bibi? Ela fez questão de votar aos 105 anos. E nós registramos mais um momento emocionante da vida dela. O encontro com outra centenária, a Dona Adélia, de 102 anos. Em sessão cheia de idas e vindas, os vereadores aprovaram por 12 votos a 4 a abertura da Comissão Especial de Inquérito do DAI. O objetivo é apurar a declaração pública do ex-presidente da autarquia de que supostas pressões políticas impedem o corte de água de grandes devedores. Antes da votação, a tribuna foi usada para repercutir o resultado das eleições. A sessão começou com discursos de vereadores em agradecimento aos votos que receberam na eleição. Parlamentar mais votado da história de Bauru pela segunda vez, agora com pouco mais de 10 mil votos, Fábio Manfrinato se diz mais bem preparado para o segundo mandato. Eu sempre pedi muito isso na minha campanha. Antes mesmo de pedir o voto, eu pedi que analisassem o trabalho de seus candidatos. Pesquise, vá saber o que acontece, como que está sendo feito esse trabalho. E eu, graças a Deus, eu tive esse contato com a população durante todo o meu mandato. Mesmo quem não se reelegeu, como Roque Ferreira, aproveitou para enaltecer os eleitores. Sexto mais votado no domingo, Roque ficou sem uma cadeira em 2017 porque o partido dele, o PSOL, não atingiu o quociente eleitoral necessário. O coeficiente eleitoral está vinculado ao voto proporcional, né? E o voto proporcional, infelizmente, no Brasil, ele foi degenerado por conta das alianças no proporcional. Eu fui muito bem votado, a gente sabia das dificuldades que teria para conquistar os votos necessários. Nós fomos, o ano passado, para o PSOL, que é um partido novo, partido que vem se construindo na cidade de Bauru, né? Portanto, eu fiquei muito feliz com a minha votação, mesmo não conquistando a cadeira. Já na pauta de votação do dia, o requerimento para abrir a Comissão Especial de Inquérito para apurar a falta de cobrança dos grandes devedores de água em Bauru. O pedido foi feito depois que o ex-presidente do DAI, Giazone Cândia, afirmou a uma emissora de TV que a autarquia não cortava a água dos maiores devedores por influências políticas. Na ocasião, o presidente da Comissão de Justiça, Roberval Sakai, pediu prazo para nomear o relator que analisaria a proposta. Ontem, quando finalmente o requerimento seria votado, um novo racha entre os vereadores. Alguns eram favoráveis ao sobrestamento da votação, atendendo a uma solicitação do novo presidente da autarquia, Célio Busseroni, que quer mais tempo para levantar informações. Primeiro, Carlão do Gás pediu sobrestamento, mas logo retirou. Em seguida, foi a vez de Raul Gonçalves solicitar o adiamento. Depois de novas discussões, Raul removeu o pedido, mas Carlão novamente requisitou sobrestamento. Ficarei peço a retirada do meu pedido de sobrestamento. Aceito o pedido de Vossa Excelência. Está de ordem, presidente. Pois não, vereador. Desta forma, eu faço pedido de sobrestamento por uma sessão. Por fim, os vereadores decidiram não sobrestar a votação e, por 12 votos a 4, foi aberta a Comissão Especial de Inquérito. Para o vereador José Segala, eleito um dos 5 membros da comissão que avaliará o caso, a abertura da SEI é importante para o futuro da cidade. Eu creio que houve o reconhecimento de que é melhor apurar as coisas, saber tudo o que se passa de fato, com transparência e revelar isso ao público. Esse é o nosso dever e eu acho que a Câmara entendeu isso e em bom momento decidiu pela instalação da SEI e resolveu rapidinho também a questão da organização da comissão. Ela já começa a trabalhar em seguida, quem sabe dê tempo ainda até o final do ano da gente conseguir algum resultado positivo para essa dúvida que a gente tem aqui.
Além do vereador Segalo, a Comissão Especial de Inquérito é formada por Marquinho da Diversidade, que é o presidente, Sandro Bussola, o relator, Natalino da Pousada e Renato Porini. Eles têm até a última sessão deste ano para concluir os trabalhos. No próximo bloco, a gente conversa sobre essa polêmica em relação à atuação do DAI com o atual presidente, Célio Busseroni. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente continua a falar sobre a situação do DAI. Recebemos o atual presidente, que assumiu a autarquia há cerca de 20 dias, o Célio Busseroni. Célio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Agradeço a gentileza do convite. Célio, a gente acabou de ver a reportagem que mostra a abertura da CI para a investigação do DAI por conta de uma declaração do ex-presidente de que forças políticas exerceriam pressão dentro da autarquia para que grandes devedores não fossem cobrados. A gente sabe que você está há pouquíssimo tempo, né, à frente do DAI, mas essa declaração procede? Existe uma lista com esses devedores? Eles não são mesmo cobrados? Por qual motivo? Bem, em relação ao fato de influência política, eu desconheço e posso assegurar que, dentro de uma visão administrativa que tenho, essa ideia não prosperará caso exista ou caso existisse. Não faço nenhuma referência ao presidente Giasone, pessoa por quem tenho respeito e consideração. O DAI, evidentemente, na condição de fornecedor de água para 130 mil ligações na cidade, existe lá um rol de inadimplentes. Isso é um procedimento normal, num momento de dificuldade que a gente vive. E essa relação, esse episódio todo exigiu de nós, através de um requerimento da Câmara Municipal e mesmo através de uma requisição do Ministério Público, que apresentemos a relação dos 100 chamados maiores devedores. Essa sua solicitação para que a abertura da CI fosse sobrestada é para haver tempo hábil para reunir essas informações? Quanto tempo seria preciso? É uma informação extremamente delicada que a gente tem que prestar. Envolve pessoas, envolve imóveis, e inclusive na possibilidade de se cometer um equívoco, isso prejudica por demais o contribuinte, mas também pode prejudicar sobremaneira o DAI. Nessa condição, nós solicitamos, dentro de uma relação que existe lá, que fosse feita uma conferência minuciosa, através do setor financeiro da autarquia, mas também através do setor jurídico, para que nós eliminássemos ou tornássemos o mínimo necessário, o mínimo impossível de se eliminar, a possibilidade do cometimento de algum erro. Essa relação, essa conferência, ela está sendo elaborada e eu acredito que no prazo de uma semana nós já tenhamos condição de oferecer tanto ao Ministério Público quanto à Câmara Municipal a relação dos chamados 100 maiores devedores. Devo ressaltar que, para nós, não deve existir, quanto ao tratamento, diferenciação entre maiores, médios ou menores devedores. Todos devem receber por parte da autarquia a mesma atenção e o mesmo procedimento. Célio, em uma entrevista recente, você disse que já é possível observar um problema sério e bastante recorrente, que é a questão da inadimplência dessas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, dessas pessoas que moram nessas habitações. Esse é um problema que o DAI vem lidando de que forma? Também esse é um problema delicado que existe, porque dentre esses 100 maiores devedores, existem casos em que ações judiciais já estão propostas, constam como devedores porque estão inadimplentes, embora a autarquia já tenha tomado a devida providência. Também constam casos de parcelamentos. Esses parcelamentos vêm sendo saldados, mas ainda estão incluídos como devedores porque efetivamente o são. Nós temos um terceiro caso, que é dívida decorrente do lançamento de água servida no esgoto para quem tem produção própria. Por exemplo,
um prédio que tenha lá um poço em operação, mas utiliza-se da rede de esgoto DAI para o lançamento da sua água servida. Então aí, por exemplo, já não há que se falar em corte de água porque a produção é própria e nós não podemos deixar de receber esse esgoto. É caso de uma execução no caso de inadimplência. E chegamos efetivamente, como você coloca, à situação, uma situação mais recente, que são os imóveis, aí, os prédios do Minha Casa Minha Vida. 6, 7 mil imóveis, 6, 7 mil famílias envolvidas em todo esse processo, onde o DAI tem que buscar, dentro de um tratamento isonômico oferecido a todo contribuinte, o DAI tem que buscar aquilo que lhe é devido, mas também, inegavelmente, tem que olhar de uma maneira carinhosa, de uma maneira adequada para todo esse contingente, de forma que sempre existirá por parte da autarquia, enquanto eu lá estiver, sempre existirá o desejo da conciliação da necessidade do DAI em receber o que lhe é devido e a possibilidade de quem deve em fazer esse adimplemento, fazer esse pagamento. Minha Casa Minha Vida é um problema que está aí, como tantos outros em que envolve uma única ligação e um número de economias representado pelo número de apartamentos que ali existe. Quer dizer, não há hidrômetros individuais? Não há hidrômetros individuais. Há um hidrômetro para aquele bloco, embora hoje já exista uma lei que determine que seja feita a medição individualizada de cada bloco, cada apartamento. Porém, essa lei exige que isso ocorra num prazo máximo de 5 anos. Então esse é o grande desafio, né? Como cortar água de um apartamento, de um prédio inteiro, se são alguns inadimplência? Além do que, a meta final do DAI, a meta principal do DAI não é o corte de água. A meta principal do DAI, como uma autarquia, e nós hoje, como sociedade, cobramos do serviço público que ele tenha dinamismo, que ele tenha uma vertente empresarial, também nós devemos refletir neste instante a necessidade de vendermos o nosso produto, aliada à necessidade de recebermos o que for devido. Você tem pouco tempo, né, até à frente do DAI, cerca de 100 dias, que foi comprometido com o atual prefeito, que está encerrando o mandato. Qual vai ser o foco nesses próximos dias, Célio? Além, claro, de colaborar com essa investigação que foi aberta. Eu tenho dito, e não custa repetir, que eu sou plenamente consciente de que nesse período será possível executar muito pouco. Mas eu tenho compromisso comigo mesmo inicialmente, mas estabelecido com o próprio prefeito, que pretendo executar tudo do muito pouco que for possível. Linhas de ataque. Assumi o compromisso com o prefeito de nós buscarmos a redução no tempo de atendimento às manutenções. Manutenções oriundas dos vazamentos de água, dos entupimentos de esgoto, porque isso me parece possível e isso me parece primordial, a atuação da autarquia para que ela continue a gozar da população um respeito que deva sempre existir. Portanto, aos vazamentos, nós estamos dedicando uma atenção extremamente especial no sentido de buscar reduzir consideravelmente o tempo de atendimento. Tá certo, Célio. Eu agradeço então a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no Nesp Notícias. Novamente agradeço a gentileza do convite, colocando-me à disposição para o que mais fizer necessário. Muito obrigado. Obrigada. E depois do intervalo você vai ver um encontro desses que fazem a gente repensar a própria vida. Elas têm mais de 100 anos, a dona Bibi e a dona Adélia têm muito que ensinar sobre a arte de viver bem. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai saber como fica o tempo amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. Amanhã, as áreas de instabilidade que estão sobre o estado de São Paulo perdem ainda mais força. Pode chover, mas apenas em pontos isolados. Bauru pode ter uma chuva de curta duração nesta quarta noite. Agora a umidade do ar é de 62%. Os ventos são de brisa, a 4 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 15 graus. Depois a temperatura subiu para 25. Amanhã os termômetros devem variar entre 16 e 26 graus.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2017 da Unesp. São mais de 7.300 vagas em 173 cursos. Os interessados devem se inscrever pelo site da Unesp até o dia 10 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 170, mas alunos do ensino médio da rede pública podem ter desconto de 75% na taxa. Para ter o benefício, os interessados devem procurar a secretaria da escola onde estudam e solicitar uma senha de acesso. Candidatos que requisitaram redução de 50% ou isenção total da taxa por critério socioeconômico já podem conferir o resultado dos pedidos também no site da Vunesp. As provas da primeira fase serão no dia 13 de novembro. A Biblioteca Central Rodrigues de Abreu foi reinaugurada hoje pela manhã. O prédio passou por uma reforma para melhorar o atendimento ao público. As obras de revitalização da Biblioteca Central começaram em junho deste ano. Cerca de R$40 mil foram investidos para garantir maior acessibilidade no local e mais bem-estar aos visitantes. Existiam alguns anseios antigos, que era a questão da troca do piso, que tinha um piso emborrachado, um piso preto, de difícil limpeza, e também que acabava comprometendo a questão da iluminação, absorver iluminação. Então, era um desejo antigo, a gente veio adquirindo esses materiais ao longo do último ano e agora conseguiu fazer uma reforma mais aprofundada. A reinauguração contou com a apresentação de crianças e adolescentes do projeto Seara de Luz. Alunos e professores aprovaram as mudanças do espaço. Gostei dos livros, de quase tudo. Assim, de como ficou a aparência, ficou bem legal. O espaço ficou bem melhor, bem mais amplo, eu acho que vai ser bem mais aproveitado. As estantes ganharam mais cor e a biblioteca infantil mudou de lugar. Além disso, uma sala multiuso foi criada para estudo, reuniões e pequenas oficinas. Tudo pensado para deixar mais atrativo o local frequentado por mais de 1.200 pessoas por mês. A biblioteca conta com um acervo de 44 mil obras disponíveis, além de periódicos, vídeos e quadrinhos. Essa questão, não só de emprestar livro, mas ter um lugar para você estudar, ter um lugar para você poder trazer até um livro seu mesmo, que você não tem, às vezes, um espaço, um sossego, e aqui você vai ter isso. Nós mostramos aqui no Unesp Notícias ontem a dona Bibi, uma senhora de 105 anos que fez questão de votar no último domingo. Ela participa das eleições desde que o voto foi permitido às mulheres. E nesta segunda-feira ela viveu mais um momento memorável. Conheceu uma senhora da mesma geração, a dona Adélia, de 102 anos. Elas dão pistas do que é realmente importante para se viver mais de 100 anos. A Adélia e a dona Bibi têm algo em comum e que muita gente gostaria de conquistar. Elas têm mais de 100 anos de idade. A Adélia tem 102 e a Bibi 105, quase 106, como ela mesma gosta de destacar. Ela faz aniversário em dezembro e, se depender da saúde que tem, vai comemorar muitos outros aniversários. Um século de vida faz com que as duas tenham muita experiência para compartilhar. E foi pela vontade de conhecer alguém da mesma época que o encontro entre elas foi organizado pela Valéria, fisioterapeuta da Adélia. Há umas 2 semanas atrás, eu encontro com a médica endocrinologista da dona Bibi, eu comentando que nós estávamos organizando uma festa para dona Adélia, que estava fazendo 102 anos e todo ano ela gosta de celebrar o aniversário dela com os amigos. Ela falou assim, nossa, eu tenho uma paciente com 105 anos e que gostaria muito de conhecer uma amiga da geração dela. E aí eu falei, então vamos marcar esse encontro. Desse encontro surgiram sorrisos e muitas histórias para contar. Foi um dos momentos alegres da minha vida, quando eu tirei a minha carta e pude invadir a cidade, que não tinha tanto carro como atualmente. E era uma surpresa para muita gente, uma mulher dirigindo um carro, você sabe, né? A Maria Cristina é a médica que acompanha a dona Bibi já faz 15 anos. E a avaliação que ela faz da paciente é bastante positiva. Sempre comento assim, que são essas pessoas que deveriam ser estudadas para saber o que elas têm, para que a gente possa, vamos dizer assim, seguir esse exemplo, né? Ela é uma pessoa muito saudável, fisicamente e mentalmente. A Adélia conta o que fez para chegar tão longe.
Meu pai tinha muito cuidado com a comida. Não fumava, não bebia, só comia coisa natural. Nada, ele não queria nada embutido, nada conservado, linguiça, essas coisas. Só tudo natural. E tão importante quanto ter cuidados básicos com a alimentação é manter bons relacionamentos. Afinal, a saúde mental é fundamental para a qualidade de vida. Ela tem um relacionamento familiar saudável, né? Isso ajuda. Um relacionamento com a natureza, é uma pessoa que gosta de animais, de plantas. E tem amigos, frequenta grupos de oração. Então é uma pessoa muito ativa nisto. O que torna a vida cada vez mais prazerosa é a vontade de viver, é a alegria, é se abrir para o novo, para o que conhecer. E só assim realmente a gente vai ter bastante idade, mas não vai estar velho. Segundo este geriatra, não existe uma fórmula para chegar até onde a Adélia e a Bibi chegaram. O aumento da expectativa de vida depende de vários fatores. A genética é muito importante, o jeito que a pessoa viveu, o modo de vida da pessoa. Tá? O meio ambiente também é muito importante, porque se você for pensar uma pessoa que viveu num ambiente extremamente hostil, logicamente isso vai ser muito prejudicial àquele indivíduo. Mais importante do que a quantidade de anos vividos é a qualidade de vida. Por isso, algumas recomendações podem ser seguidas no dia a dia. É tudo que aumenta as chances de comemorar os 100 anos ou até mais. Controlar os chamados fatores de risco: obesidade, sedentarismo, os hábitos nocivos, quer dizer, cigarro e bebida, certo? O controle adequado da hipertensão arterial, das doenças crônicas. Aumentar o número das reservas. Que reserva é essa? A reserva mental, a reserva do cérebro, quer dizer, atividade mental, manter-se ativo mentalmente. E uma dica importante, aumentar a reserva muscular. O que significa isso? Atividade física. E pode incluir nessas recomendações fazer novas amizades. A senhora ficou feliz de conhecer alguém da sua idade? E aí? Eu gosto. A gente troca ideias. Deixa que o tempo passe por você. Você pensa assim, amanhã eu vou fazer isso. Quando chega no amanhã, você faz as coisas que você pensou antes. Então, se você realmente trabalhou com sinceridade, os dias voam. Que exemplos inspiradores, hein? E assim a gente encerra o Nesp Notícias de hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã às 6h30 da noite. Mais cedo agora, hein? Tchau! Thank you.